Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. O microfone está fechado, Davidson. Eu cliquei, pensei que abri, mas não abri. Ao vivo é assim, né? É. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui na Web Rádio Estação da Luz, no programa Energia do Bem-Estar, né? E como sempre agradecemos as parcerias de transmissão em conjunto, na Rede Coromandel Espírita de Minas Gerais, com o Hernani, na Rede Doutrina Espiritismo Brasil, com a nossa amiga Andréia, nossa parceria com a Rádio Rio de Janeiro AM 1400, lá do Rio, o Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, o Alto do Rodrigues, Rio Grande do Norte, do amigo Emmanuel. Agradecemos a todos a transmissão em conjunto para abordarmos os temas ligados à doutrina espírita e outros coligados também, né? O conhecimento nunca é demais em todas as áreas. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, James Ney. Bom dia, James, tudo bem? Bom dia, Davidson. Bom dia, amigos, companheiros do programa Energia Bem-Estar. E hoje nós estamos aqui para trazer um tema um pouquinho diferente, né? Abordar ele de duas formas, abordar segundo a Gênese, o que nos trouxe Allan Kardec, e abordar também segundo o que existe lá fora, o que os pesquisadores estão nos trazendo todos os anos, todos esses meses, né? Ou todos os dias, porque praticamente todos os dias nós temos algumas ocorrências diferentes no planeta, né? Então, o que a ciência, o que os pesquisadores nos trazem também, para que a gente possa fazer uma ligação com esse tema Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e com o fenômeno UFO ou OVNI, né? Então, aqui no português se usa OVNI, né? Então, o nosso convidado, só para apresentá-lo rapidamente, né? Ele é conferencista espírita no Movimento Espírita Bahia, né? Ele é baiano, já foi coordenador da comunicação do Centro Espírita Humberto de Campos, coordena também estudos da obra Gênesis na Casa do Caminho, exerceu coordenação do Departamento Doutrinário da FEB do Estado da Bahia, e ele já iniciou sua jornada jovem, né? Aos 19 anos já fazia suas primeiras palestras, né? E hoje, como está aposentado, né? Tem como hobby, virou profissão, que ele me falou, é fotógrafo, documentarista e publicitário, né? Só para a gente ter um perfil daquele que vos vai falar hoje. Deixa eu dar um bom dia aqui, o pessoal já está chegando aqui também, a Lúcia Nicolini, né? Bom dia, Lúcia, bom dia, Sandra Souza, sejam todos bem-vindos, os outros também que estão nos ouvindo, mas que não estão aqui no chat, e estamos abertos para perguntas também. À medida que o tema vai ser desenvolvido, né? Estamos aqui sempre olhando aqui o chat para ver se tem perguntas. Então vamos lá, Ney. Vamos começar. Então, primeiro,
Há muitas moradas na casa do Pai. O Mestre Jesus abordou esse tema, né? Naquela época, lógico que ele não poderia abordar a fundo isso, né? Mas deixou em suspensão. O Kardec também em A Gênese abordou a formação dos mundos, das galáxias, né? E a gente queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Começasse por aí, né? Muitas moradas na casa do Pai. Bom dia, meus caros irmãos. É um prazer estar com vocês neste programa Energia Bem-Estar, que o nome do programa já é convidativo a interagirmos com as inteligências extraplanetárias que já atingiram este patamar de bem-estar espiritual, o que nós chamamos ainda na Terra de mundos das bem-aventuranças ou mundo de regeneração. Quando Enoque, no Velho Testamento, há um relato antigo de que o profeta Enoque ele teve uma visão, o que nós chamamos hoje de um contato imediato, uma visão dos seres interplanetários, ou de um ser que se identificou para Enoque, utilizando um capacete e com uma espécie de antena, e que este capacete, esta vestimenta, brilhava feito sol. Isso é um relato mais antigo dos anais da história, da Bíblia, da identificação da ufologia, em um relato bem antigo. O primeiro contato imediato. Vamos dizer contato assim. Imediato de terceiro grau, aquela visão que Enoque teve, era um indício de que nós não somos e nunca seremos os únicos moradores deste universo incomensurável. Quando o amor esteve na Terra, na personalidade deste Cristo cósmico, ele vai fazer uma autoafirmação, porque a linguagem do Cristo é uma linguagem proativa. E ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que Jesus quis nos dizer, o que hoje a cosmologia moderna vai afirmar, que existe bilhões e bilhões de galáxias. O John Kovac, o astrofísico da Universidade de Harvard, ele vai fazer uma afirmação que está muito associada com o pensamento do espírito da verdade, especialmente o livro A Gênese, que em um dos seus capítulos trata da uranografia geral, que significa descrição do universo. E Capítulo o John Kovac, 6. este astrofísico, ele vai dizer o seguinte: a explosão que deu origem ao universo não foi uma explosão, ainda é uma explosão. O Big Bang continua Big Bangueando, porque o cosmos continua expandindo, e cada vez mais rápido. Vivemos dentro de uma explosão controlada. E aí ele continua: somos tão parte do cosmos hoje quanto na época em que estávamos todos juntos, ali naquela ponta de um alfinete. Serve para lembrar que não somos meros observadores do universo, somos o próprio universo, tomando consciência de si mesmo. Portanto, meu amigo Davidson, quando o espírito Galileu Galilei, neste capítulo Uranografia Geral, que faz parte do Pentateuco kardeciano, e lembrando aos caros
amigos que o livro A Gênese foi publicado em 1868, 11 anos após a publicação do Livro dos Espíritos. E o espírito Galileu vai falar exatamente o que o astrofísico John Kovac vai afirmar, que nós somos parte integrante deste grande organismo vivo que é o universo. E nós vivemos em uma ilha, né? E nessa ilha de aproximadamente 100 bilhões de estrelas, entre os quais o Sol, né? E todas essas estrelas giram em torno de um centro comum, né? Então, a nossa existência, a nossa morada, eu diria que a nossa galáxia, meu amigo Davidson, a nossa galáxia é a Via Láctea, e a Via Láctea é um país, não é? As estrelas, temos aproximadamente 400 bilhões dentro da nossa Via Láctea, entre 100 a 400 bilhões de estrelas dentro da nossa Via Láctea. Então, a Via Láctea é um país, as estrelas, como o nosso sistema solar, é um estado, não é? O Sol é o estado do país, que é a Via Láctea. Os planetas e os astros são as cidades. Portanto, nós moramos e residimos em uma cidade chamada planeta Terra. Júpiter, Marte, Vênus, Saturno são cidades dentro de um estado que é a estrela, o Sol, que, por sua vez, este estado está dentro do país que é a Via Láctea. E o nosso país vizinho, não é? Eu vou afirmar para dar uma fundamentação no que Jesus disse, que há muitas moradas. A nossa Via Láctea tem em torno de 100 a 400 bilhões de estrelas. E os países vizinhos nossos, não é? Se o Davidson ele é residente de um país chamado a Via Láctea, nós residimos em um país vizinho que é chamado Andrômeda. Andrômeda está a 2,9 milhões de anos-luz da nossa galáxia. E Andrômeda tem aproximadamente 10 trilhões de estrelas. E ainda para apertar o nosso pensamento, no bom sentido falando, para que a gente se posicione dentro desta grande arquitetura, dessa teia do cosmos, da vida, do universo, o telescópio Hubble, alguns anos atrás, apontou a sua lente e descobriu uma das galáxias que é chamada NGC 4889, e que também tem aproximadamente 10 trilhões de estrelas. Eu apenas citei a Via Láctea, Andrômeda, não é? E a galáxia NGC 4889, que são algumas galáxias locais. Existem trilhões e trilhões de galáxias. Portanto, o que eu estou querendo afirmar é que os espíritos, ao revelar a humanidade no século XIX, iria afirmar que existem mundos completamente diferentes do nosso, mundos esses que sabemos que é habitado por grandes inteligências. São mundos, conforme eu fiz aqui uma pesquisa no nosso texto, não é? Da questão 172 do Livro dos Espíritos. Eu conversava com Davidson ontem, de que de um tempo para cá, né, Davidson, a gente está falando agora mais sobre alienígenas, não é? Uhum. Eu comentar isso, a gente vai deixar para o segundo bloco da próxima semana, com aquele gostinho de detalhar mais.
não é? Sim. Nós vamos falar na próxima semana sobre espiritualidade, ufologia, a constelação de Orion, o caso Nilson Pátero, porque o mundo, desde os primórdios do homem das cavernas, o bate-papo que eu tinha com o professor Hernani Guimarães Andrade na época, ele falava muito de que esses seres interestelares, eu não gosto de chamar de alienígenas, porque nós também somos alienígenas na visão deles, mas são seres interplanetários, seres das estrelas, e todos nós somos seres das estrelas. Então, existe. Esse contato já ocorre desde a época do Homem da Caverna, e nós vamos tratar desse assunto na próxima semana. E eu vou contar a história de Onilson Pátero, dentre tantos casos surpreendentes. Mas, quando o professor Rivail, com a sua visão de mundo do século XIX, não é? Em plena França, ele começa a receber uma série de revelações. E o professor Rivail começa a perceber que entre o mundo da matéria, o mundo físico, existia um mundo paralelo, existia um universo paralelo, aonde as pessoas que habitavam o corpo físico na Terra deixava esta veste, este corpo físico, e voltava para uma realidade paralela à nossa, e que ele iria chamar de a realidade do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. E aí, o professor Rivail, ele começa a fazer alguns questionamentos aos espíritos, que iria revelar para a humanidade, e eu diria que foi a maior revelação da história da humanidade do século XIX, e ainda continua. Quando ele pergunta na questão 172 do Livro dos Espíritos: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? É um capítulo que trata da pluralidade dos mundos, a diversidade de mundos. Então, Kardec, qual foi, Davidson, a intenção dele ter formulado esta pergunta? As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? E os espíritos responderam a Kardec: não, vivemos-las em diferentes mundos. Aí ele disse que nós vivemos em diferentes mundos. Portanto, nós não somos cidadão planetário, somos cidadão do cosmos, do universo. Agora, na questão 173, afirmando o que Jesus disse há 2000 anos, ele disse: eu hei de vos enviar um Consolador prometido, porque este Consolador vai revelar o que eu não posso dizer. Você já pensou se Jesus, no tempo de Simão Pedro, dos discípulos, o Davidson, dissesse: existe exoplanetas, existe formas de vidas biológicas no seu processo de evolução. O nosso planeta Terra já tem 4,5 bilhões de anos de evolução, Simão Pedro. E o planeta Terra é um planeta inteligente. As formas de vida estão no seu processo cíclico de evolução. Ele não poderia dizer isso porque a capacidade de inteligência da civilização de há 2000 anos não suportaria. Ciência da época, né? E qual foi a resposta, Davidson, que Jesus deu a doutor Nicodemos? Se eu estou falando das coisas da terra, você não entende, imagine se eu falar das coisas da casa de meu pai. Então, eu vou mandar um Consolador que ele vai abrir uma nova percepção da vida. Então, nessa questão 173, ele diz assim: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitos no mesmo globo? Opa! Então, meus amigos, então Kardec, ele já tinha essa visão da cosmologia, até porque, eu não sei se os caros ouvintes sabem,
que Camille Flammarion foi um grande astrônomo do século XIX na França. E Camille Flammarion, ele frequentava as reuniões mediúnicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E o espírito Galileu transmitia uma série de mensagens mostrando o universo do ponto de vista espiritual através do astrônomo Camille Flammarion, que iria escrever uma série de livros, Narrações do Infinito, Estela, Urânia, e que Camille Flammarion vai fazer um link sobre os mundos habitados, as formas de vidas mais avançadas, que nós vamos falar na próxima semana, com o pensamento dos espíritos. Então, ele diz, pode viver muitas no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar ao mundo superior. Agora, na questão 176, ele esclarece que depois de haver encarnado noutros mundos, pode os espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? E os espíritos respondem que sim, do mesmo modo que em vós outros. Todos os mundos são solidários. Nós vivemos em uma sociedade interplanetária, em uma sociedade cósmica. O próprio Cristo, eu afirmei isso há alguns anos atrás, eu comentava com o Davidson, que eu vou muito para Chapada Diamantina, o Parque Nacional da Chapada Diamantina, e nós temos lá um espaço. E em uma das minhas visitas, eu gravei um vídeo de 4 minutos e que eu dizia que este Cristo que nós conhecemos, este Cristo cósmico, este Logos divino, como vai dizer as sociedades esotéricas, e que viveu 33 anos terrestre na Terra, ele é o governador espiritual do planeta Terra. Ele manipulou com seu campo gravitacional do amor a construção molecular química e o desenvolvimento biológico de todas as formas de vida da nossa tecnosfera, da biosfera, da noosfera. E ele, nesses 4,5 bilhões de anos de evolução do planeta Terra, ele que organizou, ele que arquitetou, conforme o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo, ele vai falar dos co-criadores em plano maior. E que o Cristo é um desses co-criadores do plano maior. E que ele, ao manipular, ao construir o planeta Terra, ele levou bilhões de anos. E o Cristo que nós conhecemos, ele tem aproximadamente mais de 30 bilhões de anos de evolução. Porque antes de surgir o universo, a teoria do Big Bang, que é 15 bilhões de anos, os Cristos já existia, porque o espírito Galileu, na obra Gênese, no capítulo Uranografia, vai dizer que o mundo físico poderia nunca ter existido. O universo físico, o que a gente chama de matéria bariônica, poderia nunca ter existido, mas o mundo espiritual já existia antes do surgimento da teoria do Big Bang. Portanto, na nossa hipótese, na nossa teoria, Davidson, eu vou passar a palavra para você, já existe há 30 bilhões de anos de evolução espiritual. Então, quando ele esteve aqui, ele apenas apresentou pequenos fragmentos da tua linguagem cósmica universal, traduzida em uma linguagem, vamos dizer assim, universalista, de uma visão dos mundos universais, traduzindo em uma linguagem muito primária, que nós conhecemos como, em latim, parábole, em português é parábola. As parábolas do Cristo eram a tradução onde ele tentava arquitetar no seu mundo mental uma comunicação com o povo,
com o povo da sua época. E Jesus falava através de parábolas para interpretar a visão cósmica do universo. E ele não falou tudo. As parábolas, na realidade, são pequenos fragmentos do que ele poderia dizer muito mais. Ele não disse tudo. Não é? Então, essa afirmação da doutrina espírita veio testificar o que Jesus já afirmava há 2000 anos. O evangelho é recheado de experiências. Eu me lembro quando eu era jovem, como o Davidson, né, que a gente é quase contemporâneo da mesma idade, e eu falava de Eram os Deuses Astronautas, de Eric von Däniken. E esse livro, Eram os Deuses Astronautas, há uma série de citações de relatos de antigos profetas falando deste contato, não é, com estes seres, com os alienígenas, os UFOs, não é? E que hoje nós percebemos que nós estamos vivendo em uma nova realidade, não é? Há uma nova forma de ver o mundo. Portanto, o que nós podemos dizer, baseado nos nossos estudos da Gênese, não é? Que o último capítulo do livro A Gênese, e eu convido a todos vocês a mergulhar. Eu comentava com os amigos, Davidson, e agora eu vou convidar Davidson para fazer parte desta Enterprise, né? Da Jornada nas Estrelas, a viajar aos confins do universo, na figura do Capitão Kirk, Spock, e que viaja acima da velocidade da luz, aonde a nova geração, que é uma série, né, Jornada nas Estrelas, e que eu digo que estudar a Gênese é viajar na Enterprise. Estudar a Gênese é uma viagem aos confins do universo e descobrindo civilizações onde a mente humana jamais iria conceber. A gente estuda isso na Gênese. E o último capítulo do livro A Gênese, o senhor Allan Kardec, ele fecha com chave de ouro falando da nova geração. Eu vou tornar a repetir. O último capítulo. São chegados os tempos, a nova geração, publicado em 1868. E que, mais de 100 anos depois, quase 150 anos depois, estão se falando de Órion, estão se falando de espíritos que estão vindo da constelação de Órion, falando de crianças índigo, de crianças cristais, né? E que foi analisado pelos estudiosos da educação na década de 70 nos Estados Unidos. Nesses últimos 45 anos, há relatos de crianças índigos e crianças cristais, e que Kardec, neste capítulo, já falava dessa nova geração. E quem é essa nova geração? É o Davidson? É o James Ney? Não, é uma nova geração que está trazendo uma estrutura biológica, uma epífise, vamos dizer assim, um estado de consciência espiritual muito mais avançada, e que nós vamos tratar lá na segunda parte, que eu estou me segurando aqui para não entrar no assunto Segura um pouquinho. Semana. Então, a pergunta né? A doutrina espírita é uma bússola de orientação. Eu acredito que todos vocês, o querido Davidson, com o programa Energia Bem-Estar, deve ser questionado, como eu também sou questionado, mas, gente, diante desta pandemia, das guerras, o que tem a ver a guerra da Ucrânia, né, e a pandemia com a muitas moradas na casa de meu pai? Tem tudo a ver, e como tem? Então, eu sempre digo assim, nós falamos que nós estamos saindo de um mundo de provas de expiação para um mundo de regeneração.
Este mundo de regeneração que todos nós aspiramos e que está muito bem fundamentado na codificação, especialmente no Evangelho, ela só ocorrerá, esse mundo de regeneração, no dia em que você se regenerar. O mundo se transformará no momento em que você se transformar. Foi por isso que Jesus afirmou: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Para que você veja a Deus, você tem que ter o coração puro. E ter o coração puro significa que você não pode ser mais egoísta, você não pode matar crianças em hospitais, em uma guerra, invadir um país e tirar vidas desumanas. As doenças, as pandemias, a gripe espanhola em 1915, 1916, 1917, foram quase 4 anos da gripe espanhola, matou 50 milhões de pessoas naquela época. E naquele período em que a gripe espanhola estava ceifando milhões de pessoas, em plena Primeira Guerra Mundial, era uma sinalização de que essas doenças, ela tem uma matriz, ela tem uma origem, que é o próprio homem. 100 anos depois, a pandemia do coronavírus, o Covid-19, que já ceifou mais de 5 milhões de pessoas em todo o mundo, e que ela sempre tem uma origem animal. A nossa relação com a Mãe Gaia, com o planeta Terra, e que eu digo que o planeta, ele é inteligente, a Mãe Gaia é inteligente. Nós temos os nossos chakras, os nossos plexos solar, conectado com o cosmos, com o universo, e, além do mais, conectado com os chakras do planeta Terra, da Mãe Gaia. Então, essas doenças, ela tem a sua origem, a sua matriz, na nossa relação com os animais. Então, o vírus é fruto da ideoplastia, da construção mental nossa, por conta da nossa relação com o mundo animal. Então, para que amanhã a gente seja morador de Órion, de onde veio o doutor Artêmio, que nós vamos comentar na próxima semana, para que você habite estrelas super avançadas, de civilizações super avançadas, conforme o próprio Kardec, na Revista Espírita de 1852, se eu não me lembro, tem uma comunicação do espírito Palissir, a vida em sociedade em Júpiter. E o mais interessante é que nós fomos questionados, James, Kardec falava que existem civilizações inteligentes em Júpiter, existem residências, existem escalas sociais de sociedades em Júpiter. E por que a gente não consegue ver? Né? O telescópio Hubble já passou por lá. E por que nós não conseguimos ver? Porque... A princípio parece que não tem vida nenhuma, né? Não tem vida, não é? Mas só que ele vibra em outro estágio gravitacional que foge à nossa visão física, foge a esses telescópios que captam imagens físicas, se bem que a turma agora está conseguindo ver o que nós chamamos de matéria escura e energia escura, que é outro assunto, não é? Por quê? Porque essas civilizações, essas sociedades em Júpiter, que habita Júpiter, eles vibram em um estado energético completamente diferente. Quer ver um exemplo? O corpo biológico nosso, ele é constituído ou constituída de 10 trilhões de células. O nosso cérebro tem 100 bilhões de neurônios e trilhões de sinapses. Quando você deixa de ter esta estrutura biológica inteligente, porque o corpo é inteligente, não é?
A bioquímica nossa do corpo é inteligente, manipulado por uma força inteligente que é chamado princípio inteligente do universo. Este princípio inteligente do universo que manipula a bioquímica do corpo somático, quando ele entra em estado de decomposição, que é a morte do corpo físico, você retorna ao mundo de onde você veio, ao mundo espiritual, e você terá uma constituição perispirítica de acordo com a sua evolução espiritual. O perispírito é uma vestimenta, tanto quanto o corpo físico é uma vestimenta para o espírito encarnado. Então, existem mundos habitados nas suas graduações que a densidade vibracional do seu corpo é de acordo com a evolução do seu planeta Terra. Eu recomendo a todos vocês que façam uma nova leitura do livro, deste último livro de Filomeno de Miranda, No Rumo no Mundo em Regeneração, que fala sobre a pandemia, que foi publicado em 2020. E o último capítulo deste livro, Filomeno deixa claro que os espíritos rebeldes, espíritos endurecidos que estão atrapalhando o progresso da humanidade na atualidade, esta pandemia está retirando da Terra, não é, alguns espíritos que estavam atrapalhando o progresso, e eu vou fazer uma ressalva para que não haja equívoco na nossa fala. Depois você conclui esse raciocínio, eu vou dar uma interrompida, que nós temos já perguntas e está entrando aí. Então vamos lá. Mas termina o raciocínio. Então, Humberto de Campos, o Santo Espírito Humberto de Campos, tinha Dutra, que desencarnou vítima da Covid-19. Era uma alma generosa. A nossa querida Sueli Caldas, uma alma generosa. O que eu quero dizer que muitos espíritos que estão desencarnando e os espíritos que estão no mundo espiritual, narra Filomeno de Miranda que muitos espíritos endurecidos que vivem na psicosfera espiritual da Terra, eles estão sendo retirados daqui da Terra e levados para planetas primitivos, semelhante ao nosso planeta há 1 bilhão de anos atrás. Ele diz isso, que esses espíritos estão sendo levados para habitar a psicosfera de planetas que era semelhante ao nosso há 1 bilhão de anos atrás. Há 1 bilhão de anos atrás era meramente impossível você viver na Terra, porque a biosfera, a noosfera, a tecnosfera do nosso planeta Terra há 1 bilhão de anos atrás era meramente possível você respirar. Então, essas são as nossas considerações. Esse vamos dizer, que aconteceu no passado conosco, ou com eles que vieram dos exilados de Capela, né? Ou seja, Adão e Eva no paraíso, que perderam o paraíso e vieram trabalhar e fazer as coisas tudo, né? Vieram trabalhar no planeta mais atrasado, que é o nosso hoje, né? Então, deixa eu aproveitar aqui, eu não queria interromper o raciocínio, dar bom dia aqui, chegou mais gente com a gente, falei que já tem perguntas aqui também. A Elinice Tenório Cavalcante está dando bom dia, né? Pra gente, ela tem um programa que logo em seguida ao nosso, vai ter um programa dela também, né? A Alcione está sempre aqui conosco, né? O Murilo, companheiro de jornada também, vegano, vegetariano, né? Também defensor dos animais, você falou em animais, ele fez uns comentários aí. A Anilce Brasil, né? Bom dia, está nos dando bom dia. A Vanira de Jesus, nossa companheira de rádio aqui também, tem programa aqui conosco também. E o Murilo fez uma pergunta, ele disse assim, em relação aos UFOs, muitos espíritos partem para o extremismo e diz que os seres mais avançados não precisam de naves para vir aqui, que vêm somente em espírito. Ele fez essa pergunta. Antes de você responder, né, ele está colocando aqui também, perfeita colocação, a humanidade de artes sexo realiza uma guerra interrupta contra a natureza, onde a única colheita poderia ser essa, semeadura justamente entre guerras e homens. E hoje a gente está vivendo tantos atropelos com a natureza, né, problemas com a natureza, devido a esse nosso desequilíbrio que causamos, né? Aí ele cita também o Leão Tolstói,
Disse, enquanto houver matadouros, haverá campos de guerra, realmente, né? Como eu falei, o Murilo também é partidário, né, dessa linha de pensamento. Sei que o Ney me disse que também é vegetariano, né? Ou seja, não quer dizer que a gente é mais adiantado que os outros, mas a gente faz, se acham mais adiantado que os outros, né? Não é isso, é questão de respeito à natureza, né? Então, aí depois ele colocou aqui também o Murilo ainda, a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente do que a Terra e que desde os pródomos da formação dos seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver, né? Não precisávamos passar por esse caminho realmente, né? E depois ele termina aqui, longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras e de virtualhas de outros seres da criação. Maria, João de Deus. Então ele fez alguns comentários quando você comentou desse respeito à natureza, aos animais, o convívio que a gente tem, né? E fazendo um resumo lá do que você fez lá atrás também, né? Você estava falando no começo sobre o tamanho do universo, né? E a gente estudando, né, e vendo muitos programas, documentários, a gente vê do tamanho que você falou, dos trilhões de estrelas e planetas e das constelações, né? Que nosso Sol, que é gigantesco para nós, né, seria no universo uma estrela anã, né? Ou seja, uma estrela bem Exatamente. minúscula, né? Minúscula, para a gente ter ideia do tamanho da encrenca que é o universo, né? O nosso Sol é uma das pequenininhas, das minúsculas, né? Tem planetas muito maiores que o Sol, né? Estrela muito maiores que o Sol, né, no universo. Então, e a gente se acha, né, muita gente ainda se acha, que nós somos um sistema solar. É um sistema pequeno, o nosso Sol é um Sol minúsculo, né, perante o universo. E muita gente acha que a gente está sozinho ainda, né? Mas mesmo pela doutrina, pela ciência, mesmo os cientistas hoje não acreditam que a gente está sozinho no universo. Um tempo atrás, foi 2 anos atrás, foi encontrados 8 planetas muito semelhantes à Terra, né? Os cientistas encontraram. Então, aos pouquinhos, a gente está descobrindo várias formas, né? Eu assisti um documentário, acho que ano passado, eu fiquei conhecendo uma coisa que eu não sabia. Tem um tipo de um ser, tipo uma bactéria, né, que vive na lava. A gente imagina ter um ser vivente no meio de um vulcão, no meio da lava, né? Nunca imaginei isso, foi uma coisa nova para mim, né? Então a gente está sempre aprendendo, tem que estar aberto para descobrir novos horizontes. Como você disse, o Allan Kardec já falou isso, Jesus já falou, Enoque lá na Bíblia já falou, né? Então a gente hoje está colocando essas bases, né? Eles falam, mas isso daí, estudar ufologia tem a ver com a doutrina, né? Não sei se eu posso dizer se hoje nós temos casos diários, mas com certeza, semanalmente nós temos no mundo inteiro, em algum lugar do planeta, acontecendo fatos de OVNIs, de UFOs, de contatos, de coisas estranhas, né, no planeta. Então é uma coisa assim que está muito, vamos dizer assim, muito diariamente quase acontecendo no planeta, né? Algum motivo tem, né? E os próprios. Pode falar, Ney. Quando o venerável Francisco Cândido Xavier, ao psicografar o livro Alcione, o romance, né? Renúncia, perdão, o livro Renúncia, e que tem como personagem principal desta obra Alcione. Os primeiros capítulos do livro Renúncia vai tratar da evolução espiritual deste personagem Alcione. E o benfeitor de Alcione diz para ela: olha, você não precisa mais reencarnar na Terra. Você pode viver em Sírios. A civilização de Sírios é uma civilização super avançada, onde não existe mais a predominância animal, o egoísmo, a discórdia, as guerras, as divergências, não é? E é um mundo das puras bem-aventuranças. Então você não precisa mais continuar reencarnando na Terra, porque Alcione, desde o tempo de Jesus, é um dos personagens que está há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e nos últimos 2000 anos,
Alcione via reencarnando sucessivamente, em nome do amor, a relação de Alcione nas suas sucessivas reencarnações com a sua família. Então, quando o Chico publica o livro, o Emmanuel publica o livro Renúncia, e que nesse livro um benfeitor, Alcione, vai dizer que ela não precisava mais viver em Sírios, ela poderia viver em Sírios. Então, aí a gente percebe que o que vai lhe habilitar a você a viver em um mundo mais evoluído é a sua evolução espiritual, é o seu desenvolvimento espiritual, é isso. É você que vai dizer para que mundo você vai viver, para que mundo você vai se qualificar, porque há muitas moradas na casa de meu pai, mas eu diria que uma dessas grandes moradas na casa de meu pai é dentro de você. Existem inúmeros universos, arquipélagos, ilhas paradisíacas dentro do seu mundo íntimo. Há muitas moradas no mundo interior. Então, descubra as infinitas moradas que você é capaz de viver. Você será atraído para a realidade espiritual de acordo com o desenvolvimento espiritual seu. Portanto, vamos pensar dessa forma. Marte, o planeta Marte, conforme Ramatiz narra, que era uma civilização super avançada, a vida no planeta Marte está muito bem narrado lá por Ramatiz. E por que não tem vida em Marte? Porque eu digo o seguinte, aí seria outro assunto para a gente tratar do que é espaço e tempo. Espaço e tempo é um dos capítulos do livro A Gênese, e eu tratei exaustivamente sobre espaço e tempo. A vida, nascimento, vida e morte dos planetas. Marte já passou por essa fase, está vibrando em outra fase. Os 8 bilhões de criaturas humanas que vivem na Terra, um dia vai desaparecer da forma física. O planeta Terra, a Mãe Gaia, vai desaparecer. O nosso sistema solar deixará de existir daqui a 5 bilhões de anos, junto com o planeta Terra. Daqui a 5 bilhões de anos no futuro, não haverá mais forma de vida biológica e física na Terra, porque o mundo entrará em estado de vai se tornar uma anã vermelha e vai explodir para surgir novos mundos, novas galáxias. Até lá, nós não teremos mais esta estrutura física, já nos tornamos espíritos puros, a não ser que meu amigo Davidson tem 5 bilhões de anos para evoluir na Terra. Até acabar a Terra. Então a gente vai se modificando, mas faça a tua parte. Pense de forma holística, local, como vai dizer Fritjof Capra. O Fritjof Capra, quando ele esteve aqui em Salvador, em 2004, me parece que o Fritjof Capra, que escreveu o livro O Tal da Física, me parece que ele andou estudando o livro A Gênese, viu, Davidson? Fala muita coisa que tem tudo a ver, né? O Capra, eu assisti a conferência dele na época, ele virou e disse assim: nós não evoluímos no planeta Terra. Nós não evoluímos no planeta Terra. Ele deu uma pausa. Iria dizer, evoluímos com o planeta Terra. Tudo está em evolução. A bactéria, o vírus da Covid-19, o vírus da gripe espanhola, os vírus que assolam a humanidade, está no seu processo cíclico de evolução. Tudo está em evolução. Desde o ameba até o Homo sapiens, que somos nós, estamos em evolução.
Eu não sou Homo sapiens sapiens. Eu estou Homo sapiens sapiens. Porque eu já fui o homem de Neandertal, eu já fui o homem de Cro-Magnon, eu já fui o Homo habilis. Hoje eu estou em uma fase de evolução. Todas as formas biológicas de vida na Terra estão em evolução. Portanto, temos que pensar de forma holística global, de que a Terra, as galáxias, os mundos, são um universo vivo. O universo ele é vivo. Tudo está na sua expansibilidade de transmutação, de transformação. Mas é você, como o princípio inteligente do universo, como a centelha divina, como o coágulo de luz, como vai dizer Leon Denis, você é capaz de mudar o mundo se você mudar o seu mundo íntimo. E aproveitando, né, você falando dessa parte de mudanças, você comentou aí também de guerras, né? Só para dar uma palhinha no assunto da semana que vem, que a gente falou que ia dar essa base hoje, o Murilo até entrou aqui falando dos 19 de 5 de 86, da aparições de OVNIs lá, as conversas com o piloto que está no YouTube, de São José dos Campos, né? Para a gente começar a dar uma palhinha do assunto da semana que vem, mas antes de você falar alguma coisa também, esses acontecimentos volta e meia acontecem assim no planeta, né? Tem corredores, eles já mapearam um corredor de zona de OVNIs mais frequentes, né? Parece que eles têm um corredor no planeta que eles aparecem mais, né? E há muitos fatos, por exemplo, eu vi um documentário uns tempo atrás na Netflix, não lembro o nome do documentário, que você falou das guerras, né? Esse medo que o pessoal está hoje em dia, uma guerra nuclear, né? Realmente, nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que quiser, né? Mas houve um fato relatado pelos militares, se não me engano, eu não lembro onde foi, mas foi na Rússia mesmo, ou naquela região, que eles estavam fazendo testes, né, anos atrás, fazendo testes com ogivas nucleares, né, e de repente, quando eles iam fazer aquele teste, apareceram realmente uns OVNIs, né, e assim, desativaram tudo que tinha ali, e depois ativaram todas as ogivas que eles tinham na região. Eles ficaram apavorados, os militares, né? Ficaram apavorados. E depois desativou tudo de novo. Então, parece que foram até os próprios militares, os comentaristas desse documentário falaram, parece que foi um recado, né? Eles falaram, olha, vocês estão fazendo besteira aí, né? Se a gente precisar, a gente vai interferir, ó. Ó como é fácil para a gente interferir. Foi tipo assim, acho que um recado, né, para os militares lá. Então, eu acho que a gente, assim como na lei de caridade, né, nós somos inferiores ainda, mas nossos irmãos superiores também cuidam da gente, né? A ficção científica mostra sempre que eles estão aqui para invadir, né? Mas a realidade é outra, né? E o Murilo comentou isso dos OVNIs, né? A gente já estamos com 7 minutos de programas para terminar, mas para a gente dar uma palhinha para introduzir o assunto da semana que vem, né? Comenta um pouco sobre essas aparições, especificamente sobre São José dos Campos, ou só aparições em gerais, para a gente começar a entrar nesse assunto firme a semana que vem. Murilo, existe um caso, Murilo, que você pode investigar aí, que entrou para os anais da história da ufologia brasileira, da ufologia mundial, que foi o caso do fenômeno de avistamento na cidade de Belém do Pará, no estado do Pará, que foi chamado de Operação Prato, e que uma comunidade inteira era atacada com uma espécie de lese e que eles batizaram de chupa-cabra. E que na época da ditadura, né, isso na década de 70, 80, era esse avistamento de OVNIs circulando o estado do Pará era muito grande. E de que muitos soldados, capitão, enfim, tiveram contatos imediatos de terceiro grau, viam o que nós chamamos de disco voador, OVNI,
que aparecia e desaparecia, eles viajam através de campos gravitacionais. O próprio universo ele tem estradas que, que trabalha sobre a velocidade de dobra, como eles chamam, né? O que era a ficção do Jornada nas Estrelas, muitas coisas lá da série, Murilo, Jornada nas Estrelas, hoje está virando realidade. Então, a Operação Prato, na cidade de Colares, no Pará, um exemplo clássico, onde um tenente, se eu não me engano, deu um relato impressionante deste contato que eles estiveram. Né? Então, esses avistamentos, aqui na Chapada Diamantina, onde eu moro em Salvador, mas estou muito presente lá na Chapada Diamantina, os relatos de drone, o drone, vamos partir do drone, esse drone que nós conhecemos hoje na Terra, que é utilizado para o mal, para destruir pessoas. O drone está sendo instrumento de espionagem, o drone na Terra está sendo instrumento para tirar vidas. Essa tecnologia do drone nossa hoje já é utilizada por civilizações avançadas há muitos milênios atrás. E na Chapada Diamantina, há relatos, eu tenho vários relatos de amigos, de que aparecem bolas ovoides do tamanho de uma bola de futebol e que muda de cor. É como se chamadas fossem canepas, né? É como se fossem alguns sondas. chamam de Aqui na canepa. Terra nós chamamos de drones. São as sondas enviadas por naves espaciais que são invisíveis. É uma mistura de ficção com realidade mesmo. Você não vê quando a Enterprise consegue camuflar a sua estrutura, eles camuflam porque vibram em outras faixas de vibrações completamente diferentes, para não ser vista ainda para a humanidade, ele manda essas sondas, e que aqui na Terra nós chamamos de drone, para escanear a nossa estrutura mental física. Não é? E, de fato, isso já vem ocorrendo desde os primórdios da história da humanidade. E é isso mesmo que você falou deles. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, houve muitos bombas avistamentos. atômicas. E como? Não é? Então, hoje não é diferente. Não é? Os relatos, as informações são inúmeras. Não é? Eu só citei a Operação Prato, mas na semana que vem eu vou contar o caso de o Nilson Pátero, que está relatado aí no meu canal James Day, e que o Filomeno de Miranda ele iria falar sobre clone, não é? Que o perispírito, o corpo físico, pode ser clonado. Eu estou falando a clonagem do ponto de vista espiritual, não a descoberta do cromossomo para você fazer uma clonagem humana. O que aconteceu com o Nilson Pátero? 74, 73, o seu primeiro contato imediato. Ele foi abduzido em 73. Um ano depois, em 74, ele foi abduzido pela segunda vez e levado para a nave espacial. Isso está muito fundamentado na imprensa da época no Brasil. E quando ele é abduzido pela segunda vez, e lá na nave espacial, ele vê ele mesmo. Como é possível, Davidson, você vê você mesmo andando numa nave espacial? Não percam o próximo capítulo. Vou fazer aqui Não naqueles perca o programas. próximo capítulo. Vamos comentar na semana que vem, para deixar o pessoal curioso. Não percam o próximo capítulo. Semana que vem, nesse mesmo bate-horário. Né? Mas são coisas assim que a gente vai entrar mais semana que vem, né? A gente deixou assim a segunda embasamento doutrinário dessa vez, para na próxima vez a gente entrar nos fatos que acontecem hoje em dia. Né? E realmente a gente vê que esses contatos, dizem, né, que esses contatos já foram feitos com militares, com americanos lá, inclusive o Spielberg, esses outros, né, fizeram esses filmes de ficção. Né? Dizem que eles tiveram contato com essas pessoas que tiveram contatos com alienígenas.
mas não aceitaram muitas coisas, né? E esses fundamentos desses filmes seriam baseados em fatos reais também, né? Que eles aprenderam lá com pessoas que tiveram esses contatos com militares, segundo alguns documentários que tem aí, e fizeram esses filmes. E hoje, que nem se falou, a gente está vendo isso se transformar em realidade. E o autor Pedro de Campos, ele é um espírita que tem, eu não lembro se eu li 4 ou 5 livros dele. Ele tem alguns livros, né? O Pedro de Campos, ele tem uma teoria interessante, que ele fala, como você estava comentando agora também, que eles desaparecem e aparecem do nada, porque eles têm essa tecnologia de manipular a matéria, assim como os espíritos podem se materializar em determinadas condições, né? Podem se materializar, eles também dominam essa tecnologia de materializar e desmaterializar. Segundo Pedro de Campos, eles falam que é o mesmo processo, né? Só que envolvendo tecnologia, né? Então é isso que a gente ouve, assim, lê e ouve um pouco para poder passar para os ouvintes aí, né? E felizmente nosso programa está no finalzinho, né? Mas semana que vem nós vamos dar continuidade, como a gente falou, hoje é uma base, né? A gente colocou a base com a Gênesis, com a doutrina, e depois o James vai trazer bastante relatos e comentar bastante situações de fatos que aconteceram que estão ligados à nossa vida aqui até no Brasil, né, James? Com certeza. E vamos agradecer então, já finalizando o nosso programa, agradecer as pessoas que estiveram conosco, comentário, e podem colocar perguntas na medida possível, que a gente não é nenhum especialista, mas na medida possível, né, James? A Com gente vai certeza. tentando discutir o assunto e Aham. responder, né? Então vamos agradecer a todos. Aqui é o Murilo, né? Está fazendo um último comentário, contato imediato terceiro grau do Spielberg, né? Que é muito bom. Realmente ele diz que ele tirou isso de pessoas que tiveram contatos. Por isso que ele colocou daquela forma, né? O Davidson, Então, uma observação aí. Spielberg, ele, para montar esse filme, ele teve como, Murilo, ele teve como consultor aquele estudioso da área da ufologia, um francês, não é? E o Spielberg recebeu muita consultoria de um ufólogo francês que deu excelente fundamentação do contato imediato de terceiro grau. Então, esse filme de Spielberg foi montado em cima de relatos, né? fatos reais, né? Fatos reais. Por isso que é tão vivo até hoje, tão. Fala, é o que acontece mesmo, né? É. Então a gente agradece ao Murilo pelos comentários, ao Alcione, né, que achou ótimo o assunto, né? A Helenice, a Alvanira, a Nilce, o Robson Nascimento, que também entrou aqui com Beijo, a Nilce. gente. Beijo a todos. Um abraço a todos e queria dar um espacinho para você fazer umas considerações finais e a gente vai chamar o Tavares para fazer a divulgação da programação da rádio. Eu agradeço pelo convite, essa oportunidade da gente conhecer mais sobre as nossas origens, que são assuntos que é um programa o dia inteiro falando. Eu vou propor a Tavares que a gente aborde esse tema aí, trazendo pessoas para falar sobre exoplanetas, as diversidades de vidas, enfim, muitos assuntos, porque em 1 hora, 45 minutos não é possível a gente aprofundar, a gente apenas apresenta algumas bases, né? Mas desde já eu agradeço o convite do nosso amigo Davis, e na semana que vem a gente vai falar mais sobre esses contatos, sobre as civilizações do tipo 1, 2, 3, 4, e na medida que essas civilizações vão evoluindo, a tecnologia das suas naves espaciais, as suas vestimentas se tornam muito mais tecnológica. E a gente agradece as informações, a sua participação, né? Mas o pessoal fica um pouquinho que o Tavares vai fazer a divulgação da programação antes da gente fazer o encerramento. Tavares, é contigo agora. Meu amigo, é que eu estava aqui em Júpiter conversando com 2 amigos do passado, e desculpa a demora em vir para cá. Mas, meu amigo Jaime, faz 6 meses que você me promete isso. Eu vou lhe pegar agora no ar, ao vivo e a cores. E aí vem bronca. Ó. Faz 6
meses que a gente está nesse lenga-lenga, ramo no ramo, porque todo mundo só me conhece como Tavares, mas alguém sabe qual é o meu primeiro nome? Como é, Tavares? Alguém sabe qual é o meu primeiro nome? Não sei, Eu não, já eu vi, vou conhecer agora, Tavares. Elcio, como que é? Eu já vi o primeiro nome dele. Elielson. Elielson, falei Elcio, cheguei Elielson perto, Tavares. Se Elielson. você tirar os letras e botar só o E e o T, já é ET. Então, já sou ET desde que nasci, certo? Desde o Mas vamos lá, primeiro vamos nome. fazer. Sumiu a tua voz, Tavares. O Tavares está me cobrando, já que está ao vivo, Alô? né, ele está Voltou. puxando minha orelha ao vivo. O que Tavares está me cobrando é que eu assumi uma responsabilidade para a Rádio Web Estação da Luz em lançar, junto com Tavares, um programa chamado Entre Mundos. E este programa nós vamos tratar exclusivamente desses assuntos, convidando pessoas da área da espiritualidade, ufologia, estudar sobre astrobiologia, exobiologia, trazendo ufólogos, espiritualistas, convidando o próprio Davidson, e o nome do programa vai se chamar Entre Mundos. Então, eu pedi a Tavares... não tem 6 meses. Tem 6 meses, né? É porque eu estou com minha agenda apertada, mas eu preciso montar com muito carinho, porque é um assunto muito profundo. Nós vamos convidar, inclusive, pessoas da área astrônomos, enfim, para que a gente possa abrir uma nova vertente sobre a ufologia, a espiritualidade num tempo e um mundo em transição. Então, eu estou assumindo esse compromisso, sim, está sendo gravado para a Rádio Web Estação da Luz. Olha, eu não estou com medo, não, porque como a gestação é 9 meses, eu creio que nos próximos 3 meses o menino nasce. Né? Então, o nome do programa quem sabe vai se ele não é ser de 7 meses, Mundos. né? Se eu tiver tempo, eu gostaria muito de ajudar em alguma coisa você. Maravilha. Já podemos contar, né, Tavares, com o Davidson, né? Eu só vou ver aí qual vai ser a data, o horário aí. Só responde rapidinho para a Helenice, aquele ufólogo que você falou, é Jacques Vallée? É isso? Sim, Jacques Vallée. Isso Tá mesmo, respondido Helenice. nisso. Obrigado, Helenice. Olha bem, eu só quero falar que Jacques Vallée é aqui de Macaíba. Ele nasceu em Macaíba e se transferiu para a França levando esse nome. Mas é um macaibense de 4 costados, viu? Mas falar em macaibense de 4 costados, eu quero chamar para hoje à noite, se eu encontrar aqui, até aqui. Hoje à noite nós teremos um estudo muito interessante, viu, meu amigo Davidson? Se você gosta, se o James gosta de falar sobre magnetismo. Pronto, então o nosso irmão Jacó Melo, se não for o maior, é um dos maiores especialistas em magnetismo humano do planeta Terra. E aqui de Natal, e amigo nosso há longas datas, e vai estar hoje aqui fazendo um programa sobre magnetismo e cura. Inclusive, ele tem um programa diário no canal dele, do YouTube aqui, que fala sobre magnetismo, inclusive trabalha com prática e teoria, então é fantástico, é um amigo de longas datas. Também eu quero convidar que na próxima sexta-feira, ou mais precisamente amanhã à noite, a partir das 19 horas, nós teremos aqui a presença do nosso irmão, voltando a casa, e também na sexta-feira, Alessandro de Paula. Ele escreveu um livro chamado Um Tesouro Inestimável. O que é que esse livro traz? É a revista espírita, só que por temas, certo? Então, ufologia, vamos dizer assim, Kardec falava em Júpiter, em Marte, em Vênus e tudo mais, falar de amor, então ele faz por tema. E aí o subtítulo é Revista Espírita, Páginas de Ouro. Então, amanhã, às 19 horas. E no sábado, seguindo a sequência, o segundo programa da Revista Espírita, aqui pela Web Rádio, um estudo detalhado, esmiuçado da revista. Tivemos o primeiro programa, a introdução 2, agora o restante da introdução. E agora, nesse sábado, será o Geraldo Campete, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, a Helena de Fátima, do Rio de Janeiro do Céu, do Centro Espírita Leão Denis, e a Tânia Schwartz, que é presidente da Federação Espírita dos Estados Unidos, e de vez em quando era menina, não sabia o que fazer, era amiga do Davidson e também da Helenice, da juventude, né? Também eu quero aqui chamar a Balha para abril, porque nós vamos ter em abril a estreia de 2 programas, deixa eu ver aqui, estava aqui embaixo. A professora Amélia Casalma, que é de Angola, ela tem um trabalho maravilhoso em Angola, na Casa Espírita que ela comanda.
E a partir de abril, na segunda-feira, 10h35, horário do Brasil, e 15h35, horário de Angola, ela vai fazer, junto com José Antônio Cruz, aqui do Brasil, um programa chamado Educação Planetária. Por enquanto, é um programa quinzenal, certo? Mas estreia segunda-feira, dia 4 de abril, aqui com a professora Amélia Casal. E também estreia em abril, mas só que no dia 12 de abril, às 19 horas, que é uma terça-feira, programa que vai ser comandado pelo nosso Luciano Klein, que é presidente da Federação Espírita do Ceará, e agora lançou há pouco tempo um livro sobre a vida e a obra de Adolfo Bezerra de Menezes. É um livro com mais de 1000 páginas, e que o nome do programa vai ser justamente o nome do livro, Bezerra de Menezes, O Homem, o Seu Tempo e a Sua Missão. Também será um programa a início quinzenal, mas que dia 12, e por uma estranha coincidência, era o único dia que ele tinha na vaga, era o único dia que ele tinha na agenda, tinha vaga. E quem sabe, uma estranha coincidência, porque dia 12 é um dia após o desencarne do Bezerra de Menezes, em 1900. E foi no dia 12, por volta das 19 horas, mais ou menos, quando vamos começar o programa, que ele, já do plano espiritual, através do médium Frederico Júnior, mandou uma mensagem dizendo da sua chegada ao plano espiritual. Então, são essas as nossas estreias. Hoje, nós estamos aí com o programa do Davidson, falando sobre ufologia, com o nosso irmão Jaime Ney, que também tem programa aqui na segunda-feira, muito bom, Em Busca de Deus, segunda-feira, 19 horas. As Muitas Moradas e os Fenômenos do Ufólogo, parte 1, porque a parte 2 será na próxima semana, com certeza. E aí vamos já começar a preparar mais perguntas, porque necessita de muito esclarecimento. Mas eu quero falar um pouquinho que antes nós começamos às 6h30 da manhã com o Espiritismo na Arte, com as meninas do Rio, né? E a essência da arte e seus domínios, criação artística no plano espiritual, que elas estão estudando o livro Espiritismo na Arte, do Leon Denis, que fez agora 100 anos. Então temos aí a Cleni, a Helena, a Rita, a Amália, a Alzenita, a Cidélia e a Lina fazendo esse programa maravilhoso. E aí já estamos num pé e no outro, esperando ser mulher, viu? Não é que eu vou ser mulher, um dia eu vou ser, mas o nome do título do tema de hoje é Ser Mulher, em homenagem ao dia de ontem, que foi o Dia Internacional das Mulheres. A nossa querida Helenice vai convidar, dentro do seu programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas, vai convidar uma série de mulheres que vão falar sobre o que é ser mulher. Então, estamos aí contando já os minutos numa regressiva contagem. Meu amigo, à tarde tem mais programa, tem programa na França, tem programa na Alemanha, tem o programa Evangelização, mas como eu estava em Júpiter, não preparei a agenda e por isso que não vou poder falar. Ok. Eu quero falar com você depois na linha interna, por favor, quando terminar. Ok. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos aqui que estão presentes aqui conosco na rádio, ao James Ney, e encerrar com uma frase de um sábio, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode supor. E vou acrescentar mais, principalmente no céu. Olha, e esse aí é outro macaibense que saiu daqui e foi para Londres, aí trocou de nome, mas é aqui de Macaíba, viu? Nascido aqui, criado aqui nos terreiros de Macaíba. Mas há muitas coisas no céu mesmo que acontece hoje, que a gente tem que se preocupar e estudar, né? Que Deus possa nos abençoar a todos. Boa semana, Ney. Boa semana a todos. Obrigado, que assim Deus. seja. Que assim seja. Muita paz.